torto. Pode ser? Pode falar, né? Olá, nós vamos começar daqui a pouquinho. Estamos aguardando a nossa convidada Natália Reis. Às 7h30 em ponto, nós iniciamos. Oi, Olá, Bárbara, Natália. Boa tudo certo? noite, tudo bem? Boa noite, super pontual. Super. Britânicos aqui. Pois é. Bom, vamos lá, o pessoal está começando a entrar aí. Então, como já estava agendado para as 7h30, às 17h30, vamos iniciar então nossa live. Começo então desejando uma boa noite a todos. Meu nome é Bárbara, eu sou consultora tributária da MIT Focus e contamos com a presença hoje da nossa parceira advogada Natália Reis, sócia do escritório Serlaw, especializado na área tributária e na área societária para atender, né, os profissionais da área da saúde. E o escritório Serlaw é um parceiro aí da MIT Focus há muitos anos. Em conjunto, nós visamos mitigar, né, os riscos para a área médica. E, Natália, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite. Bom, eu agradeço mais uma vez, né, por essa parceria, pela oportunidade, pelo convite. Nós já estamos trabalhando juntos há alguns anos. Recentemente até fizemos uma live aqui voltada também para a área médica, mas tratando sobre alguns benefícios tributários, alternativas para reduzir o pagamento dos impostos num momento de crise, né? Que é um momento que a gente tem passado no nosso país por conta da pandemia. Então, estou muito feliz com o convite e obrigada pela oportunidade. Vamos em frente aí no debate desse assunto de hoje. Verdade, Natália. Hoje nós seguimos, então, na área tributária, mas nós vamos nos debruçar um pouquinho sobre o assunto da reforma tributária, né, das propostas aí que estão tramitando. E acho que é bem interessante agora nós abordarmos realmente os impactos, né, que podem trazer para a área médica e para os médicos que possuem suas empresas. Hoje esse é um tema de bastante relevância, né, destaque no nosso cenário nacional. Então, todo mundo que está antenado e lendo notícias na internet, vendo notícias na TV, sempre existe alguma informação sobre a reforma tributária. É, a necessidade de uma reforma tributária não é de hoje, já é de um tempo, porque a gente tem um sistema tributário no Brasil muito complexo, uma carga cara para as empresas. Os brasileiros muitas vezes nem sabem exatamente quais os impostos estão pagando. E a nossa tributação ela acaba onerando excessivamente a parte de consumo, o setor de consumo, quando comparado com os impostos que incidem, por exemplo, sobre a propriedade ou sobre a renda. Então, por conta disso, é que o governo tem se mexido, tem se mostrado muito aberto para a implementação dessa reforma, né? Talvez o timing não seja o mais adequado, né? Essa semana o Guedes até se pronunciou sobre isso, falando do timing político, mas também nós estamos enfrentando agora uma pandemia, uma É um crise. momento totalmente atípico, né, de outras reformas Exato. que já tivemos no sistema legislativo aí.
Exatamente, porque as empresas de todos os segmentos, elas sofreram e continuam sofrendo com os impactos da pandemia ocasionada pelo coronavírus, né? Então, hoje que a gente está fazendo essa live voltada para a área médica, a gente sabe que essa área também, apesar de estar na linha de frente, né, no combate a esse vírus, ela sofreu bastante com o isolamento social. Por quê? As pessoas passaram a procurar os médicos só em casos de emergência. Então, Meio as consultas, necessidade, né? exato, as consultas reduziram, os procedimentos e cirurgias eletivas ficaram suspensos. Isso refletiu diretamente, né, no faturamento das empresas. Então, talvez o momento não seja tão adequado a depender da proposta que pode vir a ser aprovada, mas mesmo assim a gente precisa estar antenado no assunto, precisamos acompanhar as propostas do governo, do Senado e da Câmara que estão tramitando, caminhando, para que a gente possa confirmar quais os impactos que essa possível reforma tributária vai surtir nos nossos negócios e hoje nos negócios das empresas de saúde. Sim, com certeza, Natália. Então, para nós iniciarmos essa abordagem sobre o tema da reforma, eu acho importante nós introduzirmos alguns pontos básicos sobre o nosso sistema tributário brasileiro, porque, como até mencionado por você anteriormente, é um sistema complexo, é difícil de entender de fato. Então, antes um pouquinho de entrar na parte da reforma aprofundadamente, vamos então explicar um pouquinho sobre quais os impostos devidos atualmente para as empresas médicas. Tá. Bom, o que é importante o médico saber hoje, né? Existem formas para a gente pagar os tributos. E essas formas, elas são chamadas de regimes tributários. No Brasil, hoje, são três os regimes. A gente tem o regime do lucro presumido, do lucro real e o simples nacional. Isso não se confunde com o tipo societário de empresa. Ah, minha sociedade é simples, isso significa que ela é registrada no cartório. A minha sociedade é empresária, então ela é registrada na junta, mas isso é diferente de regime tributário, tá? Para a área médica, a regra e o mais usual é a utilização do regime pelo lucro presumido, tá? E por quê? Nesse regime, até para os médicos entenderem, vocês pagam os impostos separadamente. Cada imposto é calculado, emitido uma guia para que seja pago, tá? Até Em falando, relação... né, Natália, desculpa te interromper, uma analogia bem interessante para fazer para os médicos é justamente, se a sua empresa paga uma única guia de imposto, quer dizer que é a DAS e a sua empresa está enquadrada no Simples Nacional. Se você paga várias guias de impostos, quer dizer que a sua empresa hoje é enquadrada no regime do lucro presumido. Perfeito, exatamente isso, tá? A regra é o lucro presumido, pensando em cálculos, tá? Porém, existe também o Simples Nacional. O Simples Nacional, num primeiro momento, ele não será afetado pela reforma tributária, tá? Então, hoje, o que nós vamos falar, para você que está no Simples Nacional, não surtirá efeito, porque esse regime não sofrerá alteração na carga tributária. As alterações refletirão no regime do lucro presumido, tá? Então, no lucro presumido, nós temos que pagar ao menos 5 impostos, tá? 4 impostos federais e um imposto municipal. São eles: o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, que são os impostos federais, e o ISS, que é o imposto de serviços, que é o imposto municipal, tá? O ISS, vamos começar por ele, a gente paga para a prefeitura. E hoje no Brasil existem duas formas de você pagar o ISS. O ISS fixo, ou seja, a prefeitura fixa um valor que será pago pela quantidade de sócio integrante na empresa, tá? E esse ISS fixo é um valor baixo, tá? Porém, ele só pode ser utilizado para sociedades uniprofissionais. O que seria isso? Seriam sociedades formadas por sócios da mesma área, que estão registrados no mesmo conselho de classe, no mesmo órgão de classe. Ou seja, todos médicos, todos advogados.
E a segunda hipótese seria o ISS sobre o faturamento da empresa, variando as alíquotas de 2 a 5%, tá? Porque depende da cidade. São Paulo aplica alíquota de 2%. Campinas, por exemplo, aplica alíquota de 5%. E essa alíquota, ela é aplicada sobre o faturamento bruto, tá? Da empresa. Deixa eu só fazer uma interrupção. Tá travando aqui a minha imagem ou não? Não, não, Não? Então tá. perfeito. Para mim tá travando um pouquinho, mas se para vocês estiver tudo certo, é isso que Tá importa. tranquilo, tá perfeita. Tá. Bom, então vamos seguindo. Esse é o ISS, que é o imposto municipal. Agora falando dos impostos federais. Temos o imposto de renda da pessoa jurídica, que você paga ele sobre o lucro da empresa. A alíquota é de 15% e pode ter um adicional de mais 10% sobre a parcela do lucro mensal que exceder R$ 20.000 no mês, tá? Temos a contribuição social sobre o lucro líquido, nome feio, grande, mas é a CSLL, tá? A alíquota é de 9% e ela também é paga sobre o lucro. Temos o PIS e a COFINS, que são contribuições voltadas para a Seguridade Social. Essas contribuições, ao contrário do IRPJ e da CSLL, elas são pagas sobre o faturamento bruto, ou seja, sobre o valor cheio da sua nota fiscal, tá? A alíquota somada das duas é 3,65%. É importante a gente frisar isso aqui nessa conversa de hoje. Então, o PIS e a Exatamente. COFINS, ele tem hoje uma alíquota de 3,65%. Essa é a carga tributária do médico. Sim, perfeito, Natália. Acho que deu para esclarecer bem quais são os impostos devidos atualmente no Brasil para uma empresa médica. E falando justamente do PIS e da COFINS, que foram esses dois últimos impostos que você citou, essa primeira etapa da proposta apresentada pelo governo no mês de julho sobre a reforma tributária, ela prevê justamente a extinção do PIS e da COFINS, criando um novo tributo denominado CBS, que também é como a CSLL. A sigla é curtinha, mas é um nome grandão: Contribuição sobre a Receita Decorrente das Operações de Bens e Serviços. Isso. Então, com a criação da CBS, cada empresa poderá pagar, né, deverá pagar o imposto sobre o valor agregado sobre o seu produto ou seu serviço. Então, não há dúvidas que incidirá exclusivamente sobre a receita bruta do negócio. E esse novo imposto, ele terá uma alíquota de 12%. Então, até por isso que a Natália frisou a importância de guardar a informação de que PIS e COFINS somados possuem uma alíquota de 3,65%, porque a CBS, que será o novo imposto, né, se aprovada essa proposta do governo, terá uma alíquota de 12%. Então, é um valor bem maior do que estamos habituados hoje, né, Natália? Sim. Qual é a proposta do governo? Primeiro, é fazer uma reforma tributária em partes, né? Então, por isso que estão sendo apresentadas fases. Essa primeira fase, que foi apresentada agora no final de julho, ela trouxe exatamente isso. Eu vou extinguir dois impostos federais, PIS e a COFINS, e vou criar um novo tributo no lugar, tá? Esses tributos, tanto PIS e COFINS, incidia sobre o faturamento bruto. A CBS, pelo que nós estamos vendo, né, do texto e da proposta, também incidirá sobre o faturamento. Porém, a ideia do governo é de apresentar uma proposta que priorize e que assegure uma neutralidade, ou seja, uma certa igualdade, né, em relação ao recolhimento dos impostos. Porque hoje, a depender do regime que você está, a sua alíquota de PIS e COFINS é uma, né? Então, aqui houve uma fixação, é 12%, tá? Sobre o faturamento. Porém, qual que é o grande detalhe? Isso acaba onerando muito o setor de serviços,
que é o setor dos médicos, que é o setor dos advogados, né? É um setor responsável por empregar, né, grande parte das pessoas. E então, por isso que, apesar dele ser um imposto não cumulativo, uma contribuição não cumulativa, o que isso significa? Que quando eu for calcular o meu imposto, eu posso compensar aquilo que já foi pago dessa CBS na operação anterior. Isso acaba sendo uma certa vantagem. Porém, a alíquota é muito alta, né, muito elevada, e isso reflete diretamente no setor de serviços, tá? Então, hoje já existem alguns estudos de que para a classe médica isso vai representar um aumento direto na carga tributária em torno de 60%, se isso de fato for aprovado, né? Essa extinção de dois impostos, criação de um novo, mas com uma alíquota completamente diferente, né? Muito maior. Então, se a gente for pensar na carga tributária hoje que nós temos dos médicos, o que todo médico escuta geralmente das contabilidades, das consultorias é, olha, sua carga tributária ela é de 13,33%. Isso pode oscilar, tá? Porque o ISS, ele muda de cidade para cidade. Então, por exemplo, São Paulo, a regra é uma carga tributária para o médico de 13,33%. Por quê? O ISS aqui é 2%. Campinas já é 5%. Então, essa carga tributária que hoje é de 13,33%, ela pode aumentar para mais de 20% por conta dessa extinção de dois tributos e criação da CBS, tá? O que que a gente vê? Que o setor de serviços, ele vai ser muito impactado. E como nós comentamos, é um setor que predomina no nosso cenário, né? Então, hoje a gente tem uma gama muito alta de prestadores de serviços, é um setor que emprega e que pode ser eventualmente, vamos dizer, prejudicado, talvez, com essa mudança, né? Mas o que é importante a gente frisar aqui, esses números assustam? Sim, né? A gente está falando de uma alíquota de 3 e pouco, aumentando para 12, uma carga tributária de 13, aumentando para mais de 20. Mas, apesar de serem números que nos assustam, talvez um pouco, é importante a gente frisar que isso é uma proposta, né? Então, é uma primeira etapa referente a uma reforma tributária que vai sofrer alterações ao longo de todo o seu processo, né? Ao longo da sua tramitação, porque existem muitos interesses em jogo. Existem os interesses dos órgãos que arrecadam os impostos, ou seja, União, dos estados, dos municípios. Existem os interesses das classes, né? Como os médicos, como os advogados, os interesses dos cidadãos. Então, assim, esse é um processo embrionário, já está muito em pauta, mas hoje a gente ainda vive uma incerteza do que irá acontecer. Até porque existem outras propostas, né, também que foram apresentadas e são diferentes desta. Então, é importante a gente acompanhar o que está acontecendo. Nesse primeiro momento, essa etapa 1 é nesse sentido de exclusão do PIS e da COFINS e criação da CBS, mas precisamos aguardar para ver o que será aprovado de forma definitiva, né? Ao longo desse processo, muitas emendas irão acontecer também. Com certeza. Justamente por essa mudança não ser nem rápida, nem fácil, nós sabemos que será um processo bem demorado, haverão ainda muitas discussões a respeito disso. Então, nós, como profissionais que atendemos aos profissionais da área da saúde, o nosso conselho é, de fato, que as empresas médicas não tomem nenhuma decisão precipitada, porque nós devemos aguardar para ver o que irá acontecer, né? E justamente pelo ponto que a Natália colocou, os órgãos de classe, né, principalmente da área médica, eles também estão acompanhando, eles também estão visando mitigar o máximo de riscos, né, e de prejuízo para a classe médica. Então, assim, ainda haverão muitas bandeiras a serem levantadas pelos órgãos de classe, e justamente porque nessa proposta apresentada pelo governo, nessa primeira etapa, com a criação da CBS, afetará 100% do setor de serviços.
Então, como muito bem pontuado também pela Natália, o setor de serviços, atualmente, é o grande responsável pela geração de emprego no nosso país. Sim, Então, sim. é muito bom nós reforçarmos que é uma proposta, é um modelo, ainda não foi aprovado, mas que devemos manter a cautela por enquanto para Uhum. acompanhar, né, e ver quais os próximos passos, quais as aprovações seguintes, né? E, inclusive, Natália, abordando então esse tema, né? Tem alguma sugestão, alguma alternativa para que nessa primeira fase da reforma tributária, né, não há tanto prejuízo para a classe médica? O primeiro ponto é que realmente, assim, para os médicos saberem, os órgãos de classe estão se movimentando, eles estão acompanhando as propostas. Isso já aconteceu até quando houve alteração do novo Simples, né? Então, os sindicatos, o CREMESP, o Conselho Federal de Medicina, as associações, elas estavam em contato justamente com os governantes para que os pleitos, né, dos médicos fossem ouvidos. E não é diferente agora na reforma tributária. A Associação Paulista de Medicina, ela está em constante contato, né, com os governantes, com deputados, senadores, para explicar justamente que é necessária uma reforma, mas que seja implementada uma carga tributária justa. Porque os médicos, eles fazem parte de um setor que tem grande relevância social, né? Eles são responsáveis pelo atendimento, pela prestação da saúde, que é um direito constitucional do cidadão. E Agora, agora nesse mais período do que de... nunca, né? Exatamente, Com essa nesse período de pandemia. Exato, eles estão na linha de frente. Então, os órgãos de classe estão sim se movimentando, inclusive apresentando sugestões para essa etapa inicial apresentada pelo governo, né? Então, quais sugestões já foram propostas? Primeiro, de você ter alíquotas diferentes, não fixar em 12%, né? A depender do segmento da economia, para que sejam aplicadas alíquotas menores. Alíquotas reduzidas justamente para o setor que emprega muito a mão de obra, que é responsável por empregar as pessoas, enfim. Existe também uma outra sugestão de, em contrapartida, que seja desonerada a folha de salários, né? Que são as contribuições que também são pagas. E um ponto que é inegável é sobre a necessidade de um período de transição. Ou seja, não pode ser uma mudança do dia para a noite. Precisa haver uma adaptação ao longo disso, porque toda operacionalização tributária, vocês que mexem, né, com essa parte operacional, ela é complexa, né? São sistemas que são utilizados, obrigações que precisam ser entregues. Então, existe um pleito forte de um período de transição para que todo mundo se adapte a essa nova lei que pode vir, né, a ser aprovada e nós não sabemos ainda, né? Temos que acompanhar para ver qual vai ser o texto final da norma. Inclusive, neste texto inicial, né, da primeira parte da reforma, a norma traz um período, Natália, de transição e se, né, for aprovado, tendo esse período de transição, quais os eventuais reflexos, né, com essas mudanças poderão trazer para o setor médico? Essa primeira etapa da proposta do governo, ela traz um período de transição de 6 meses da aprovação da lei. Ou seja, hoje nós estamos vivendo o processo de construção dessa nova norma, da reforma tributária. Aprovado o texto, editada, promulgada a lei, passando ela, né, a constar nos nossos diários oficiais. Depois de 6 meses, é que seria de fato implementada a mudança, tá? Então, a princípio, esse é o período de transição e que pode mudar, inclusive. Sim. Sobre a questão dos reflexos, isso é um pouco assim, complicado da gente já antecipar, porque a gente não sabe qual vai ser o texto final, mas qual é a certeza? Editada uma nova norma, extinto tributo, determinado tributo, e criado outro, que é necessário fazer uma reavaliação
da sua situação tributária, né? Ou seja, você vai precisar verificar, vale a pena eu continuar no lucro presumido? Ou não, vou migrar para o Simples Nacional, né? E migrando para o Simples Nacional, será que eu não posso fazer uma jogada de retirar uma parte dos meus proventos, né, da minha produtividade via Prolabore? Porque aí eu posso eventualmente conseguir mudar de anexo e conseguir alíquotas melhores. Vou passar a tributar na minha pessoa física, vou criar um livro caixa para poder abater as minhas despesas. Então, assim, existem algumas possibilidades que vão precisar ser analisadas quando isso de fato for aprovado, né? Hoje ainda é muito cedo. Refazer um estudo, né? Que normalmente é feito no início, quando vai abrir a empresa, né? Para questionar qual o melhor enquadramento de regime tributário. Então, se de fato for aprovada, pelo que você está trazendo para a gente, então refazer um estudo para ver onde que compensa de fato permanecer nessa nesses novas normas, né? Exatamente, até para você considerar os benefícios fiscais. A gente conversa muito sobre isso aqui. A nossa outra live foi justamente sobre isso. Ou seja, no lucro presumido existe um benefício tributário super interessante, você consegue pagar menos IRPJ, CSLL. Então, é necessário reavaliar a situação do sistema tributário, né, nacional, para concluir qual que é o melhor regime. Concluir que é continuar no lucro presumido, apesar de eventuais mudanças. Do jeito como a proposta foi apresentada hoje, o que a gente já consegue ver e antecipar é que isso vai refletir no preço do serviço, né? Porque você tem uma elevação da carga tributária, você precisa minimizar o seu custo, né? Você vai precisar repassar esse encargo para o preço, ou seja, para o consumidor final, né? Então, hoje o que muitos profissionais, advogados, pessoal da área da saúde já tem debatido, é que, infelizmente, se for aprovada da forma como está essa primeira etapa da reforma, é que os preços eles vão sofrer alterações. E isso pode impactar de diversas formas, ou seja, os pacientes podem migrar eventualmente para um SUS, né? Então, são muitos os impactos em qualquer mudança, principalmente uma mudança tributária, né? Sim, com certeza. Bom, então, Natália, já pensando um pouquinho mais para frente, nós abordamos grande parte, né, dos tópicos apresentados na primeira fase, né, da proposta, da reforma, mas nós sabemos que, como o governo apresentou essa proposta que será dividida em partes, né, em fases, nós discutimos agora a primeira e sabemos que terão próximas fases. Então, o que os médicos precisam estar preparados, né, para receber de informações, né, sobre as próximas fases da reforma tributária? O governo se propôs realmente a fazer essa reforma por partes. A segunda fase tinha uma previsão de que ela fosse apresentada em agosto, isso ainda não aconteceu, tá? Mas o que se espera para a segunda fase? Uma alteração no IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Isso, de uma certa forma, não impacta tanto para o setor médico. Mas a terceira fase é uma fase que chama mais a atenção e que precisaremos ficar atentos. Por quê? A ideia do governo é modificar o imposto de renda da pessoa física, aumentando tanto a faixa de isenção quanto a faixa de progressividade, né, que de fato estão defasadas, né, ao longo dos anos, e também rever as possibilidades de dedução na declaração de imposto de renda. Então, hoje são autorizadas, por exemplo, as deduções de despesas médicas, de saúde. Provavelmente isso será afastado, tá? E em relação às empresas médicas, o que se fala muito é sobre a tributação de dividendos, tá? Tá. Vale mencionar, né, Natália, que nesse aspecto da tributação de dividendos é de suma importância a adequação de um planejamento tributário das empresas médicas, justamente para efetuar a distribuição de lucros dos sócios, né,
de maneira correta, porque os médicos serão os principais afetados, tendo em vista que eles recebem, né, muitos dos médicos recebem suas produções 100% na pessoa jurídica de suas empresas, né? Então, como que fica esse novo cenário em relação à tributação dos dividendos? Essa fase 3 é a que chama mais atenção mesmo, porque o médico hoje ele atua através de uma pessoa jurídica, tá? Então, ele recebe a sua produtividade através da PJ, paga-se os impostos ali, né? Pagam-se os impostos e depois ele recebe a sua produtividade, ou seja, aquilo que ele ganhou por fazer cirurgia, exame, consulta, enfim, descontados os impostos da PJ, ele recebe na sua pessoa física como dividendos. Os dividendos hoje, ele não é tributado. Dividendos é isento de tributação, tá? Porém, o governo traz uma proposta de alteração nesse ponto, ou seja, o médico vai receber pela PJ, a PJ vai tributar, né, os impostos devidos, os tributos devidos, e no momento de fazer essa distribuição dos dividendos para o sócio, ainda haverá tributação. Tá? Ou seja, será necessário pagar imposto na pessoa física. E a previsão é de que seja uma tributação à alíquota de 15%. Essa questão de tributação de dividendos não é uma novidade, não é algo que o governo está falando. Há muito tempo, né, Natália? Já há muito tempo o Senado vem discutindo isso. Em outros países, os dividendos são tributados de fato. Então, é um ideal em que o governo quer mudar de fato já faz um período, né? Já faz um tempo e volta à tona agora com a reforma tributária, tá? Porém, por conta desse impacto, né, que volta naquilo que nós falamos, a gente vai precisar rever todo o nosso cenário para confirmar qual é a melhor forma de eu trabalhar, se é PJ, se é PF, se é simples, se é lucro presumido, enfim. E por conta desse impacto, já existem hoje emendas no sentido de que as empresas, né, que faturam até 4,8 milhões sejam desoneradas da tributação dos dividendos. Ou seja, se você se enquadrar dentro dessa faixa de faturamento, quando você for fazer a distribuição de dividendos, não haverá tributação. Mas, como nós conversamos, são propostas, são emendas, tudo está muito inicial ainda, a gente não sabe muito como vai caminhar, mas já existe sim uma proposta de desoneração para as empresas que se enquadrarem nessa faixa de faturamento. Perfeito, Natália. É um tópico que pode falar. Não, eu só ia falar que essa é a fase 3, né? Que nós estávamos comentando. Tem ainda a fase 4. A fase 4, que a gente, antes que eu me esqueça, né, de falar, ela provavelmente vai tratar da desoneração da folha de salários, tá? Então, dentro de todas as fases, quais são as fases que nós estamos nos preocupando? Com certeza, a fase 1, que é a que já está rodando agora, né? E traz uma elevação na carga tributária, e a fase 3, principalmente por conta da tributação dos dividendos. Perfeito. Então, justamente, temos aí um caminho longo pela frente, muitas fases a serem discutidas, a serem aprovadas e abordando inclusive, né, essa primeira fase, nessa primeira etapa da proposta apresentada pelo governo, nós sabemos que também existem outras propostas em paralelo que já foram apresentadas e que também estão em análise. Então, Natália, nós sabemos que tem uma proposta da Câmara, que tem uma proposta do Senado. Brevemente, quais são os aspectos de cada uma dessas outras duas propostas? Tá. Então, nós temos a proposta da Câmara, que é a PEC 45. Nessa proposta, a sugestão é de que sejam eliminados 5 tributos, tá? Dentre eles, tributos federais, estaduais e municipais. Então, seria eliminado o PIS, a COFINS, o IPI, que são tributos federais, o ISS, que é um tributo municipal, e o ICMS, que é um tributo estadual. Eles seriam substituídos por um novo imposto chamado IBS,
que é o imposto sobre bens e serviços, tá? E essa proposta da Câmara, ela tem um período de transição bastante longo. A sugestão é que a transição ocorresse dentro do prazo de 10 anos, tá? É uma proposta que é complicada em termos de aprovação, porque nós estamos aqui enfrentando um conflito de interesses. Então, quando nós estamos unificando só impostos federais, a gente só está falando de um ente que arrecada, que é a União. Agora, quando nós unificamos imposto federal, com imposto estadual, com imposto municipal, são 3 órgãos diferentes, né? 3 entes diferentes. Essa primeira proposta, né, que foi aprovada, né, que está em análise do governo, de fato, trabalha ali nos impostos federais, PIS e COFINS. Então, o que já traz uma complexidade por conta da alíquota, né, que é um valor bem elevado. Mas, com o IBS, deixa mais complexo ainda, porque aí são 5 tributos, né? Então... Isso. E aqui tem uma certa briga, vamos dizer, né, arrecadatória, porque ninguém quer perder receita. O município não quer, o estado não quer, a União não quer. Então, hoje em dia, é questionado muito sobre criação de fundos, porque de uma forma ou de outra os estados e municípios podem perder, sim, a arrecadação. São fundos com valores enormes. Então, assim, essa proposta é muito questionada, mas está em pauta, né? E temos também a proposta do Senado, que é a PEC 110. A PEC 110 ela é mais ambiciosa, porque além de eliminar esses 5 impostos que nós conversamos, esses 5 tributos, ainda seriam extintos a CSLL, a CID Combustíveis, e tem mais um ainda. Deixa eu até... O IOF, né? O IOF e o IOF. Ou seja, além do PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, ainda seriam extintos a CSLL, IOF e CID Combustíveis. No lugar, seria criado o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e ainda o Imposto Seletivo sobre determinadas operações de bens e serviços. Essa proposta para uma transição de 5 anos, tá? Porque é necessário também verificar um período de adaptação. Existem pontos positivos e negativos num período de transição. Pontos negativos é que você precisa conviver com sistemas tributários diferentes, né? Ou seja, eu já pagava determinados impostos, agora tenho que pagar mais um, as obrigações acessórias vão ser alteradas, enfim. Porém, também é um período de transição, para que seja confirmada a arrecadação, como vai funcionar, né? Então, hoje, o que nós temos em pauta, né, de principais propostas, são essas. A proposta do governo, a proposta da Câmara e a proposta do Senado, sendo que a proposta do governo tem caminhado já aí com essa primeira fase. E é a de menor tempo de transição, né? Então, exato. São 6 meses e, de fato, nós temos que nos manter, né, bem atentos, justamente para qual das 3 propostas vão ser aprovadas, vão caminhar aí com mais agilidade. Então, Natália, acho que no decorrer da nossa live, nós conseguimos ver que são diversos os caminhos os quais a reforma tributária ainda pode transitar, né? Acho que nós, profissionais que atendemos a área da saúde, a partir de agora, nós iremos redobrar a atenção com as notícias, com as informações que serão expostas, né? E sempre visando trazer um conteúdo o mais completo possível. E acho que cada uma das propostas, né, da reforma, a reforma em si se faz extremamente necessária, mas sempre buscando, né, a ser afetado, né, de forma o menos pior possível. Eu acho que assim... âmbito dos contribuintes, né? E o que é importante desse bate-papo, e para quem está ouvindo hoje, os médicos que estão aí de fato preocupados, né, com essas mudanças, é que nós estamos iniciando uma caminhada, né, uma jornada.
Sim. A reforma tributária, assim como outras reformas que aconteceram, não vai ser da noite para o dia, né? Terão emendas, terão alterações, os setores da economia serão consultados, né? Certamente. Para muitos pontos obscuros, né? Muita coisa precisa ser esclarecida. Nós sabemos que quanto mais divergência existe, né, numa legislação, mais a parte do contencioso fica sobrecarregada, né? O judiciário Exatamente, sobrecarregado. exatamente. Muitas ações judiciais podem ser propostas por conta de discussão, de interpretação, de Exatamente. entendimento. Sim, Então, é um longo caminho, de fato, para trazer o máximo de clareza nessa reforma, qual seja a proposta aprovada, né? Mas sim. ainda tem muitos pontos a serem debatidos realmente. Eu acho que a ideia hoje é a gente tentar trazer informação, né? Não é possível trazermos hoje conclusões. O que que vai acontecer? O que que eu tenho que fazer? No momento, nós temos que acompanhar, né? Diferente da outra live, que nós falamos sobre uma coisa concreta, sobre um benefício tributário previsto na lei, sobre algo que você pode já de fato usufruir. Hoje a nossa live era muito mais informativa, né? Então, o que está sendo discutido? Quais são as mudanças que podem ser implementadas? Como isso eventualmente pode refletir? A gente ainda está um pouquinho assim no mundo das ideias, porque nada foi aprovado, mas é muito importante a gente já ir refletindo, absorvendo, entendendo e eventualmente até entrando em contato com os órgãos de classe para que eles de fato se manifestem, né, e defendam os interesses do médico, que é uma classe com, como nós dissemos, com relevância social, né? Então, a lição que fica é para a gente ter calma, né, cautela, apesar de estarmos às vezes muito preocupados com o nosso futuro, mas que temos que aguardar hoje, né? Qualquer movimento pode ser precipitado. E, sem dúvida, hoje foi o primeiro capítulo dessa nossa conversa, né? Porque Ainda haverão muitos bate-papos nesse sentido, justamente pelas próximas fases, por tudo aquilo, né, que foi apresentado e não aprovado. Então, ainda tem muito o que ser debatido de fato, né? E com certeza traremos muito mais conteúdo para vocês nesse sentido, para mantê-los informados, mantê-los preparados, principalmente, né, para o que sim, virá e dando todo o suporte na parte judicial, na parte de informação, realmente. é isso mesmo. Então eu quero primeiro agradecer, né, pelo convite. Espero que o assunto tenha sido interessante, né, para quem está do outro lado da telinha aí escutando, buscando Tem se. algumas perguntinhas, Natália, que acho que sobrou um tempinho aqui. Acho que a gente poderia pegar algumas perguntinhas para Eu, responder. eu vi uma pergunta, eu consegui pegar. Que a Eu acho pergunta era que quais vão ser as mudanças para a classe médica, né? A o pessoa até principal impacto para o médico seria o da tributação de dividendos? Isso, eu vi essa pergunta. A Sim. tributação dos dividendos é uma fase próxima, que ainda sequer foi apresentada pelo governo. Então, se a gente fosse falar do cenário de hoje, o principal impacto seria a exclusão, a extinção do PIS e da COFINS e a substituição pela CBS. E o porquê disso? Por conta do aumento da alíquota, ou seja, nós tínhamos dois tributos numa alíquota de 3,65%, e agora nós temos substituindo, porém com uma alíquota maior. E isso gera uma elevação da carga tributária para o setor de serviço, setor médico. Nesse primeiro momento é isso. Porém, o que está em pauta é que não vai alterar só também para os médicos, mas para todo o setor de serviço, é a questão da tributação dos dividendos, tá? Isso não foi apresentado pelo governo ainda, mas já é especulado que a fase 3 será justamente no sentido de modificações no imposto de renda da pessoa física e no imposto de renda da pessoa, e na tributação da pessoa jurídica através
da tributação dos dividendos, ou seja, a produtividade que o médico recebe da sua PJ, depois de ter sido tributada na pessoa jurídica, também Também. seria tributada na pessoa física. Isso. Perfeito, Natália. Até aproveitando e falando um pouquinho aqui das alíquotas, né? Tem uma perguntinha aqui, acho que é Carlos Passos. O impacto acumulado de impostos realmente vai beirar 36%? Olha, o que nós temos já de estudos é que quando a gente fala na carga tributária total do médico, é que isso pode impactar em torno de 60%, tá? Porque a alíquota do PIS e da COFINS é muito menor, né? 3,65%. Em contrapartida, a CBS será de 12%. Então, existem cálculos, estudos feitos de que a carga tributária direta do médico pode sofrer um impacto em torno de 60%. É até maior do que os 36% da nossa pergunta, né? Então, Mas lembrando, uma proposta, existem bastante. sugestões de alíquotas diferentes, menores para os setores que empregam mão de obra. Então, pode ser que isso mude. Nós ficamos na torcida aí da voz ativa da classe médica, né, para realmente os órgãos de classe defenderem, né, a área médica, buscarem, né, mitigar realmente o máximo de impacto que eles conseguirem e que haja pelo menos uma diminuição, né, da carga para os prestadores de serviço de fato. Então, Sim. acho que de perguntas só tivemos essas duas. De todo modo, a gente está à disposição. Se quiserem eventualmente mandar depois alguma pergunta pelo direct, fiquem à vontade. Eu acho que hoje a gente surgem muitos questionamentos na cabeça em torno da reforma tributária e vamos continuar acompanhando, verificando as modificações, as propostas, as emendas e que a classe médica também continue se manifestando, os setores de serviço se manifestem também para que a gente consiga mitigar ao máximo os impactos e os reflexos na carga tributária. Então, vamos continuar aquilo que a gente falou. Hoje é o primeiro capítulo da novela. Então, a gente está começando. O doutor comentou aqui para atualizarmos, né, à medida que a reforma tributária for tendo andamento, e com certeza nós voltaremos aqui, né, Natália, com muito mais informação, isso. A cada etapa aprovada, a cada fase apresentada, nós traremos aqui para munir vocês com o máximo de informação possível. Perfeito. Mais uma vez, obrigada pelo convite, pelo bate-papo, pela conversa. É muito produtivo isso. Espero que tenha sido de interesse também das pessoas, dos médicos que nos seguem, que seguem a Midfocus. Que nós possamos continuar com essa parceria e estamos à disposição para o que for necessário. Muito obrigada, Natália, mais uma vez pela parceria. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter trago um conteúdo tão rico em meio a um assunto que nós ainda temos muitas dúvidas, né? Alguns aspectos muito obscuros, mas você trouxe com muita clareza tudo que nós temos de informação até aqui. Então, muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o convite e obrigada pela parceria e obrigada a todos que estiveram presentes aí assistindo a nossa live. E com certeza voltaremos para falar sobre as próximas etapas da reforma tributária. Obrigada, pessoal. Boa noite para todos, viu? Até uma próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.